E hoje eu quero falar com vocês sobre a voz na serpente. Primeiro eu queria que nunca mais você usasse a expressão a voz da serpente. Ok? A serpente não tem voz, então não é voz da serpente. A serpente não falava, ok? Havia uma voz na serpente, e é muito importante você observar, muito mais do que se era uma serpente, que tipo de fruto era, é a mensagem que está sendo transmitida, é isso que nós temos que nos apegar. Então eu tenho que, nesse momento eu tenho aqui 20 minutos, 25 minutos para fazer essa reflexão. No segundo culto eu consigo fazer com mais facilidade. Vou te mostrar bastante os textos, ok? Bastante texto, vou comentar pouco nesse primeiro culto. No segundo eu tenho como fazer isso mais livre. Vamos começar por Gênesis capítulo 2, verso de número 16, que diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Vamos lá. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Preste atenção. Há uma conversa entre Deus e o homem nesta ocasião. É importante observarmos que, apesar de toda a árvore que havia ali trazer consigo seu futuro em si mesma, em sua semente, havia duas árvores únicas, duas árvores que não se reproduziam. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava no meio daquele ambiente, e a árvore da vida também estava por ali. Essas duas árvores eram únicas, ou seja, não era muito difícil se distanciar dela. Naquele ambiente talvez fosse algo extremamente fácil, né? Alguém, ou Eva, ou Adão, ou a mulher ou o homem, se sentir atraída pelo proibido e conseguir se afastar dele, já que não corria o risco de passar na próxima esquina e estar ali novamente uma outra árvore semelhante àquela. Era algo único, ela estava ali apenas para um propósito: mostrar ao ser humano que ali vivia, um homem e uma mulher, que apesar deles receberem de Deus autoridade para governar naquele ambiente, tiveram uma oportunidade de colocar os nomes, de decidir muitas coisas ali. Havia um limite que precisava ser respeitado, e na verdade a árvore era exatamente um limite. Todas as vezes que olhavam para ela, eles iriam entender que havia alguém acima deles, e esse alguém era Deus. Mas é importante mostrar dois textos, até porque eles fazem a mesma narrativa, de forma diferente, algo muito comum na Bíblia, e eu não sei se você já observou. Coloca para mim Gênesis 1, 26. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos. Gênesis 2, 7. Bota o 7, 2, 7. Gênesis 2, verso 7. Isso. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Note que eu citei para vocês dois textos, e os dois textos nos remetem à ideia de que o homem foi criado primeiro que a mulher. Isso parece óbvio, mas quando nós vemos Deus os criou, macho e fêmea os criou, nessa narrativa, certo? Algumas pessoas podem achar que as coisas aconteceram de forma simultânea. Pastor, por que o senhor está explicando isso? Estou te mostrando os dois textos, e é muito comum você ver a Bíblia trazendo um texto para complementar o outro. Por isso você vê as mesmas histórias repetidas em Reis e Crônicas,
certo? Onde o cronista escreve basicamente as mesmas histórias narradas nos Reis, simplesmente vista por uma outra ótica. É importante que você entenda que todas as vezes que um texto é lido, duas pessoas, com características diferentes, podem estar lendo o texto. O primeiro é a turma da fé, aquelas pessoas que acreditam, e para elas uma informação é suficiente, apenas uma escrita. Se está escrito uma vez, isso é o suficiente, porque eu creio, porque está na Bíblia e eu creio. Mas nem todos são assim. Nós temos as pessoas que questionam, que perguntam, que pesquisam, que avaliam. Então, para essas pessoas, uma fonte só é perigosíssima. E pior do que uma fonte, são duas fontes semelhantes. Se um disser a mesma coisa que o outro, aquele que tem fé vai dizer: não falei que era Deus? Mas aquele que está pesquisando vai dizer: será que um não copiou do outro? Porque ninguém pode estar no mesmo momento, no mesmo lugar e enxergar 100% as mesmas coisas. Não existe isso. Para isso, muitas vezes vamos ver textos bíblicos, que é nos evangelhos, onde as narrativas diz que havia um cego e a outra narrativa diz que havia dois cegos, e aí eu quero saber se a Bíblia está mentindo. Tinha um cego ou dois cegos? Quando um pesquisador olha isso, ele entende que se um indivíduo está dizendo que tinha um cego no lugar e o outro indivíduo está dizendo que tinha dois cegos, a mensagem é apenas uma: Jesus tinha poder para curar cego. Era só isso. Então, quando você consegue ampliar a sua visão, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Nós vemos aqui, ou pelo menos no texto que na 7, dois escritores basicamente narrando a mesma coisa. O que nos quer dizer apenas é que Deus criou o homem. Mas eu quero ficar com a informação. Deus cria o homem, cria a árvore do conhecimento, ou a árvore do conhecimento, certo? A árvore da vida, todo o sistema é criado, o homem é criado no 6º dia, e agora Deus vai dar uma orientação ao homem. Há um limite para você, e o limite é aquela árvore. Nunca atravesse, ou você morre. Até aí está tudo certo. Só que paralelo ao mundo desse homem, existe um mundo espiritual. E é esse mundo que vai entrar em cena agora. Quando nós vamos ver a conversa, ou suposta conversa, entre a tal da cobra e a mulher, algo muito interessante vai estar acontecendo nessa situação. E o que é, pastor? Um teste de conhecimento. Eu não sei se você reparou bem, certo? Mas eu queria colocar de novo, Gênesis 2:16. Gênesis 2:16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim, certas, você pode comer livremente. Vamos lá? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve. Pronto. No dia que você comer, você vai morrer. Agora eu quero te mostrar porque é que as pessoas caem nos laços da voz na serpente. Esqueça a cobra. É quem está nela. E eu já vou te mostrar quem é que está nela. É rapidinho, mas dá para mostrar. Oséias 4:6. Coloca na tela. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta isso. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem também eu, isso, não, pode deixar, isso, preste atenção, que nós temos duas classes nesse texto. O povo, que vai ser destruído, porque lhe falta, e os sacerdotes, que também vão ser rejeitados, porque têm conhecimento, mas rejeitam. Então preste atenção, nós temos uma turma que vai sofrer porque não conhece, e nós vamos ter outra turma que conhece, mas não está a fim de obedecer, sabe, mas está a fim de atravessar um limite.
e a voz da serpente fazendo pessoas, né, tomarem posse do fruto da árvore. Esqueça a árvore, esqueça o fruto, esqueça isso, esqueça a serpente. A história e a mensagem aqui é a mesma, e eu já vou mostrar para você. Hoje a serpente está em outro lugar, e o fruto da árvore também é outro, mas o propósito é o mesmo: alguém fazer com que você e eu desobedeçamos a Deus. Alguém precisa me convencer de que o que Deus disse que eu não devo fazer, na verdade eu devo, porque Deus estava mentindo. Essa é a grande luta da humanidade, desde a história do Éden. É assim que funciona. Então o texto está dizendo: o povo perece porque lhe falta conhecimento, e os sacerdotes, certo, perecem porque são rejeitados, porque têm o conhecimento, mas rejeitam. Então, no final das contas, certo, o prêmio é o mesmo para os dois. Mas como é que essa tal serpente vai fazer? Vamos ver. Gênesis 3:1. O processo é o mesmo, ele se repete até hoje. Já já você vai se ver muitas vezes inserido. Mas a serpente, a mais astuta, né, que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: o que a serpente quer saber? A cobra não quer saber nada. Isso para ela não faz diferença, mas tem alguém nela que quer saber algo. E o que ele quer saber? Ele quer saber o que a mulher sabe a respeito da vontade de Deus. Para eu contar uma mentira, se eu falar para você que manga com leite mata, você acredita? Sim ou não? Mas quantos aqui já acreditaram e deixaram de tomar o leite porque chupou a manga? Ou deixaram de chupar a manga porque tomaram o leite? Por gentileza, levante a mão. Isso aí. Você já acreditou, sim ou não? Tá? E por que hoje você não acredita mais? Porque tem uma coisa que chegou até você, o que é? Verdade, conhecimento. Quando a verdade chega, bota a ignorância para fora. Tá certo? Quem aqui já acreditou que o chinelo virado fazia você passar mal? Por gentileza. Isso está tão impregnado em mim que até hoje, se eu ver um chinelo virado, eu desviro. Eu não sei você, mas eu ainda faço isso, certo? Então preste atenção. Se o povo perece porque lhe falta, o que a serpente quer saber? O quanto de conhecimento nós temos acerca da vontade de... Então, por isso que a serpente pergunta para Eva uma informação que a serpente já sabe. Ela só quer saber o que a Eva sabe sobre um assunto que ela deseja atrapalhar o entendimento da Eva. Então ela pergunta, certo? É verdade que Deus disse: não comam do fruto da árvore do jardim? A resposta de Eva é a sentença de sua queda. Verso seguinte: a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse, vocês não devem comer dele, sim ou não? Só que Eva continua. Preste atenção.
Eu preciso voltar ao texto anterior, quando Deus está conversando com Adão. Da árvore, de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, porque se comerdes certamente, Deus disse a Adão para não tocar. Deus disse a Adão para não tocar. Quando a serpente pergunta à mulher o que Deus disse, a mulher diz que Deus disse que não era para tocar, sim ou não? E isso significa que a mulher não sabe o que está falando. A informação que chegou nela está comprometida. E se a informação está comprometida, é uma porta para o Satanás entrar. Mas pastor, o que o Adão fez? Não sei o que o Adão fez, que eu não quero botar a culpa nele. Mas eu imagino que ele achou que talvez aquilo fosse tão absurdo, que ele não queria que Eva passasse perto da árvore. Quem aqui já falou com seu filho, quando todos os seus recursos de manter seu filho dentro de casa, isso é para o mais velho, para o mais novo não funciona não. Quando você era pequeno, quando sua mãe já não tinha mais o que fazer, para botar você dentro de casa, ela enfiou um velho do saco do lado de fora. Não vai lá fora porque o velho do saco, aí tu ia? Não ia. Grava o que eu estou te dizendo. Está assim de líder religioso que não consegue colocar conteúdo aqui dentro. Bota Satanás num lugar que ele não está. Ao invés de te ensinar a verdade para você estar preparado a viver ao lado de Deus, te coloca medo. É assim que funciona. Vai falar para seu filho hoje, que tem velho do saco lá fora, que ele vai falar, o velho do saco está aqui dentro, é o Senhor. E pior, está aí a velha do saco, não é verdade, que é casada com o Senhor. Você está rindo, mas o assunto é sério. Preste atenção. Olha só, quando Eva diz, não pode tocar, que morre, a serpente falou, agora, peguei a dona. Agora eu peguei. Verso seguinte. Põe aí o 4. Então a serpente disse, é certo que vocês não? Então eu imagino, ela não disse que se pegasse morria? Deus disse que se pegasse morria? Só morria se? Mas como ela estava atrapalhada na informação, porque o diabo não precisa te contar uma mentira, basta ele te convencer de uma meia verdade. Quando ela pega, ela acreditava que se pegasse, ela pegou, e o que aconteceu? Então se pega e não morre, o que eu posso fazer? Exatamente. Igreja inteligente é boa. O pessoal pega rápido. Tá certo? Qual é o problema? Falta de conhecer isso. Ela não conhecia o suficiente. Sabe qual é o problema? Você está com uma interpretação bíblica ou com conhecimento bíblico da leitura dos outros por você e não sua. Tem muita coisa que você está vivendo, né, que não precisava estar vivendo, sabe por quê? Porque alguém botou um bicho-papão na televisão, botou um bicho-papão no teatro, botou um bicho-papão na política, botou um bicho-papão no dinheiro, botou um bicho-papão no casamento, botou um bicho-papão, botou. Tentando te convencer, e qual é o grande problema? A falta de conhecimento. A serpente falou, pega que tu não morre. Ela pegou e falou, não morri. Caraca. Mas presta atenção como é que o negócio é legal. A Bíblia diz que a árvore era bonita, o fruto era cheiroso, agradável. Eu já vou adaptar isso, você vai descobrir que você é a Eva. Até os homens aqui hoje é Eva. É, não estou chamando você de mulher não, sei que você é macho. Fala assim, eu sou macho. Isso, fala até o meu lado feminino é lésbica, fala. É, até meu lado feminino gosta de mulher. Louvado seja Deus. Escute só. Pastor, quem é a serpente? A serpente é uma cobra. É só isso. A pergunta é, quem é que está na
Então a gente continua lendo a Bíblia. Apocalipse 12, 9. Vamos lá. E foi expulso o grande dragão, a antiga, isso, que se chama, isso. Quem é que está na serpente? O Satanás, isso. Sangue de Jesus tem poder, pastor. Nem gosto de falar esse nome. Oh, meu Deus, quando eu falo esse nome, eu atraio ele para mim. Você atrai o Satanás quando você peca, não é quando você fala. Entendeu? Você atrai o diabo quando você... Tem gente que não fala Satanás, mas vive sim, ó. Um chifre na sua cabeça e outro na dele. Isso, 2 unicórnios. Cuidado que você pode estar rindo de você. É assim. Não tem nada com a cobra. Tem alguém na cobra que fez a cobra falar. O diabo, a serpente. E o que ele quer? Qual é a função? Aqui tem que ser rapidinho, tá bom? João 8, 44. João 8, 44. Vocês são que é o pai que querem satisfazer os desejos. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há. E quando ele profere mentira, fala vamos lá, 45. Do que lhe é, porque é mentiroso e pai da. Então, quem estava na serpente? Quem é que estava? Então esqueça a cobra, é quem está nela. A voz que está na cobra não é da cobra, é a voz do diabo. Olha, eu não sei como é que isso aconteceu, eu também não estou muito interessado em fazer não, porque eu sou a turma da fé. Mas tem uns troços que para mim é muito doido. Porque ou os bichos tudo falava, ou essa conversa é algo só na mente, ou Eva fumava alguma coisa. Porque se eu estou passando perto de uma árvore e uma cobra fala, Cláudio, quando ela falar come, eu já estou lá na praça. Não vai ter diálogo. Então você precisa amadurecer isso. Senão você vai vir, você vai conversar com alguém, esse cara é louco, né? Aqui falando com a cobra, como é que vai a senhora? Isso, família e as cobrinhas. É uma verdade. Sua sogra deve ser uma cobra, é uma verdade. A pauta deve ser extraordinária do diálogo. Então esqueça isso, gente. Existe uma mensagem. Qual é a mensagem? O Satanás que está na serpente tem um propósito, quer fazer Eva, Adão, certo? Caim, Davi, Salomão, Cláudio, Mary. Você está entendendo? Fazer o quê? Questionar a verdade de Deus no nosso estilo de vida. Nos convencer de que Deus está errado no que disse. Essa é a função. Mas pastor, tá bom. Me mostra isso. Mostro. Já ouviu falar que Deus é amor? Sim ou não? Isso. Deus é amor? Isso. Tá certo. Essa frase está certa? Deus é amor? Sim. Porém, ela está incompleta. Quando alguém se convence de que Deus só é amor, aí ele acha que pode fazer o que quiser, porque o amor de Deus supera tudo que ele fizer. Então a Bíblia diz que Deus é amor, diz que Deus é justiça, diz que Deus é fogo consumidor. Então aí a frase está completa. Qual é a função da serpente? Ou da voz que está na serpente? Nos convencer de uma meia verdade. Deus só quer o coração, gente. É o coração. Isso, se o seu coração agora virou cardiologista. Todo tipo de amor é válido, porque o amor, isso é troço do Satanás. Certo? Todos os caminhos levam. Isso, gente, a gente precisa de negócio de igreja, não. Todos os caminhos levam. É lógico que todos os caminhos levam a Deus, porque todos os caminhos levam para a morte, e a morte leva para Deus. Mas aí quem é que vai com o passaporte carimbado? Só aquele que está com Jesus.
Então, a grande questão é as meias verdades que a serpente tenta nos induzir. O que foi isso? Quando ela come e não morre, o Adão chega. E eu acho até que ele poderia ter feito diferente. Mas homem é homem. Homem é homem. Você vê, ó, presta atenção. Eu imagino a tal da fruta lá, sei lá como é que foi. Adão, não morri. Adão falou, beleza, deixa aí em cima da mesa. Mais tarde Deus está chegando aqui. Vou falar com ele, olha lá, ó, comeu. Não morreu. Tá bom? Então o senhor arruma outra mulher para mim, desobediente. Essa dona. Sim ou não? Mas ele fez? Não. Obedeceu a mulher, porque não é de hoje. Não é de hoje, hoje. Tempo atrás eu estava limpando um terreno meu. Tinha um montão de entulho dentro do terreno. Parou um cara com a carrocinha, um mendigo, com a carrocinha. Olhou para mim e falou, moço, o senhor não quer que eu tire esse lixo aí de dentro, não? Aí eu olhei para ele. Falei, não, cara, eu até quero. Quanto você tira o lixo para mim? Eu não lembro agora o valor, é como se ele falasse assim, R$50. Eu falei, ó, 50 não dou não. Eu dou 30. Aí ele estava no portão aqui e eu estou lá dentro. Aí ele fez assim, ó. Pode 30? Aí a pessoa falou, pode. Aí ele falou, tiro. Aí eu fui curioso. Fui lá no portão. Olhei, sabe quem estava lá? A mulher do mendigo. Eu falei, maluco, até a mulher do mendigo manda nele. Você está rindo? A vida para o homem é difícil. Vou mostrar para você aqui agora, ó, quantas viúvas nós temos aqui. Se você casou de novo, não casou, não quero saber. Quantas viúvas nós temos aqui? Levanta a mão, por gentileza. Só viúva. Ó, 1, 2, 3, vamos lá. Cadê? Levanta aí a mão, viúva. 4, 5, 6. Viúva. Isso. Contei 6, fora as outras que eu não contei. Quantos viúvos nós temos aqui? Homem, casamento mata nós. Você tá. Eu vou deixar até quieto, nem vou falar mais nada, que é para não desanimar os meninos para entrar nessa fila invisível da morte. Isso. Escute só aqui, porque senão eu passo do horário. Vou pegar uns 10 minutinhos, que já era para ter terminado. Tá certo? Preste atenção. Pastor, me diga, quando eu posso saber, ou como eu posso identificar que a voz é do Satanás na serpente? Primeiro, esqueça a serpente. Hoje, o Satanás está na televisão. Serpente mudou, agora ficou assim. Smart. Serpente. Lembra? Eu podia até usar o iPhone como a maçã. Lasquei a turma. Escute só. O Satanás está na televisão, sim ou não? Não. Ele está em alguns programas de televisão. O Satanás está no celular? Não. Está na maneira como você vai utilizar. Entendeu? O Satanás continua mesmo, a serpente que mudou. Entendeu? Eu não sei quem vai ser a serpente. A serpente pode ser um amigo seu. Eu não sei. Adapta aí que o negócio fica. Mas pastor, como é que eu sei que a voz é da serpente? É fácil. Então me diz, quando a voz do Satanás está em algo que ele mandou você fazer, você identifica por uma coisa:
É só você ver o que você tem que fazer depois que fez. Tudo aquilo que você faz, que o diabo te manda fazer, depois você tem que esconder. Porque ele é o príncipe das trevas. Você está entendendo? Se você mexer no seu celular em coisas que o diabo mandou, tem que ter senha. Ninguém pode ver. Você está entendendo? Tudo aquilo que você tem que esconder depois, provavelmente foi o diabo que mandou você fazer. Tudo aquilo que você tem que estar sozinho, que você tem vergonha, que vai te gerar. E o processo é sempre o mesmo. Pega a visão aí, fiel. Bota aí. Josué 7:21. Isso. Quando vi, presta atenção que o padrão é o mesmo. Olha o Acã narrando a mesma coisinha. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns quilos, né? Uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando quase meio quilo. Quando vi, depois que eu vi, eu fiz o quê? Cobicei, certo? E essas coisas preguei para, e estão, vi, cobicei, tomei, escondi. Essa é a dinâmica do pecado. Quando vi, cobicei, tomei, escondi. Quando Deus chegou, cadê Adão? E a Eva atrás da moita. Atrás da moita, Deus chegou e falou: Adão, cadê tu? Poderia falar: oh, faz ou desocupa a moita. Escute só. É legal quando vocês entendem devagar, eu falo. É um efeito meio retardado. Mas preste atenção. O Acã define isso. Eu vi, sim ou não? Cobicei, tomei, escondi. Eva viu, cobiçou, tomou. O processo é o mesmo. O pecado é um processo assim. Você tem vergonha do que você faz? O que o diabo mandou você fazer, ninguém. Seu marido não pode ver, seu pai não pode ver, seu vizinho não pode ver, o pastor não pode ver, o outro não pode ver. Se as pessoas não podem ver, uma coisa é você não querer mostrar por sigilo. Não estou dizendo que tudo que você esconde é pecado, não. Tem coisa que você, é um projeto seu, é uma coisa sua, que você faz na sua quietinho. Mas aquilo que te traz vergonha, humilhação, que se o outro descobrir que você fez, certo, vai denegrir seu nome, o nome de sua família e o nome de Deus, isso é a voz da serpente. Vamos lá? Juízes 14:9. Ela respondeu. Juízes, é isso aí, varão? 14. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estava seu pai e a sua, deu-lhes um pouco de, e eles, mas o Sansão não lhes contou de onde tinha, porque tirou da ossada de um leão. O local era proibido, sim ou não? Mas ele ouviu a voz na serpente, que diz: coma do mel. Mas o mel está no lugar proibido, não interessa. Não interessa. Há uma especialidade do Satanás, colocar coisa doce em lugar proibido. Ele tem que esconder. Todas as vezes que a serpente mandar você fazer alguma coisa, depois que você fizer, não dá para ir para a luz. Gente, não dá. Tem que ir para a escuridão. Vamos terminar aqui? Atos dos Apóstolos 5:1. Vamos lá. Atos 5, verso 1. Passei esse para vocês? Isso. Entretanto, certo homem chamado, com sua mulher, vendeu uma, mas reteve uma parte do. Isso, vendeu, mas reteve a parte do. Falou para alguém? Não. Não falou para ninguém. Ele tem que esconder. Tudo aquilo que você precisa esconder por vergonha, humilhação, desonra, é a voz na serpente. Hoje a voz está na televisão, tá? Por que é que você acha que uma televisão vai colocar alguém, um programa de televisão vai colocar pessoas peladas em ambiente selvagem? Programas como Largados e Pelados. Já parou para pensar nisso? Qual é a mensagem que um ambiente desse quer vender para a sociedade?
Acostume com a nudez. Porque quando você vê algo imoral, não te causa mais desconforto. É assim que funciona. Nós temos um padrão. E esse padrão foi criado por Deus. E pronto. É uma mudança de mundo. Eu preguei esses dias aqui, falando sobre isso. Se vai mudar de mundo, precisa saber o quanto custa. Quer mudar do mundo dos solteiros para os casados? Descubra quanto é para se manter casado. Quer mudar do mundo dos casados para o mundo dos pais? Descubra quanto custa criar filho. Quer mudar do mundo de colaborador para empreendedor? Descubra quanto custa empreender. Quanto se paga de imposto? Descubra antes. Quer sair de uma vida de pecado para viver no mundo com Deus? Descubra antes o quanto custa. A voz continua falando, irmão. O Satanás continua falando. Nas amizades, certo? Nos aplicativos, nos sites. O Satanás continua, ele não morreu, ele ainda não está derrotado, ele já até está vencido, mas a derrota dele já está decretada. Então saia daqui hoje, é voz de serpente. Ah, pastor, quando é que é serpente? É só ver o que você tem que fazer depois que você fizer. Se depois que faz tem que esconder, é fácil de identificar que é a serpente. E aí você descobre. Se você quer ser a Eva, o Acã, se você quer ser o Sansão, se você quer ser o Ananias e a Safira. E a minha proposta hoje é mostrar a você que a família também tem um preço. Manter uma família, um casamento, ter uma estrutura familiar tem um preço. E eu quero usar um texto onde Jesus não está falando de família, mas ele está falando de quem deseja segui-lo, de quem deseja ser seu servo. E automaticamente, quando nós olhamos para o preço que precisa ser pago para aqueles que querem ser discípulos de Jesus, nós podemos fazer claramente um paralelo entre os valores que aqueles que servem a Cristo retêm no que diz respeito a casamento, a família. Lucas 14, 25, grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Preste atenção, vamos terminar o versículo 26 unindo o início ao final. Se alguém vem a mim, não pode ser meu discípulo. Olha só, se alguém vem a mim, ele não pode ser meu discípulo se não estiver disposto a pagar um preço, o preço de enfrentar por causa do estilo de vida agora do discípulo, com seu pai, com sua família e consigo mesmo, os desafios dos embates, das tentações, das vontades humanas de fazer aquilo que contraria a vontade agora do mestre. Jesus vai explicar isso de uma forma bem interessante. Vamos lá, verso 27. E qualquer que não tome a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olhe para mim, porque eu quero começar por aqui, onde Jesus começa a explicar o preço para servi-lo, a base que aquele que tem sã consciência deveria colocar antes de fazer alguma coisa. Aqui ele usa o exemplo da torre e diz que todos que vão construir uma torre deveriam
descobrir o preço da torre antes de começar a construção. Aqui diz, aquele que vai à guerra deveria conhecer bem suas forças e material bélico e as forças e material bélico de seu inimigo. Para quê? Para que ele não pare a construção no meio do caminho e para que ele não perca a guerra. Jesus está falando da condição de entender que tudo tem seu preço e nada é de graça. Talvez a moeda com que se pague as coisas nem sempre seja o dinheiro, nem sempre seja coisas materiais. Mas às vezes você vai ter que pagar com favor, porque favor não se paga com dinheiro, favor se paga com favor. Às vezes você vai ter que pagar com tolerância, às vezes você vai ter que pagar com silêncio. Às vezes a forma de pagamento é ter que fazer alguma coisa mesmo sem querer, porque essas também são formas de pagar. Mas é importante que você entenda que você terá que pagar ou terá sérios problemas. Então a minha pergunta é: você sabe quanto custa manter uma família? É isso que eu quero refletir com você. Quanto custa constituir uma família? A primeira coisa que vai te custar é que você vai ter que ser alguém destemido e ousado. Montar uma família custa daquele que deseja perder o medo. Ele não terá a resposta imediata para dizer: você tem certeza que vai dar certo? Não, eu não tenho certeza que vai dar certo. É lógico que eu não tenho certeza que vai dar certo. Eu não posso ter nenhuma garantia que vai dar certo. Ninguém tem essa garantia. Essa garantia talvez você não conseguiria dar nem mesmo para a sua própria individualidade. Se fosse dar certo, se dependesse só de você. Imagine se você desejar a garantia da união de duas pessoas. Quem vai casar precisa vencer o medo, a insegurança. Pessoas que não conseguem fazer isso vão se esconder por detrás de uma frase que eu até entendo e respeito, mas o Criador discorda daqueles que pensam assim, e eu vou ficar com o Criador. Quando Deus cria o homem sozinho, e logo depois ele diz que não é bom que o homem esteja. Então, quando alguém diz que opta por ficar sozinho, eu entendo isso. Tá certo? Ah, mas o apóstolo Paulo, ele também deu conselhos. Sim, mas ele disse: assim digo eu, não o Senhor. Na ótica de Deus, se casar é importantíssimo, e não mais simplesmente para crescer e multiplicar não, viu gente? Porque tem mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. O planeta está precisando mais de gente não, tem que dar uma desafogada nesse negócio, certo? Mas mesmo assim, se casar é importantíssimo, só que custa perder o medo, porque tem gente que diz: deixa eu fazer uma pesquisa aqui, por favor, ninguém está te criticando, ninguém quer se meter na sua vida, ninguém quer te segregar, não é nada disso. Mas quem aqui é convicto: pastor, eu não estou afim de casar? Levanta a mão, por gentileza. Vai levantar a mão bem alto. Vocês estão com medo, né? Olha lá, tem gente levantando a mão. Isso aí, Deus te abençoe. Isso, não quer, não quer. Porque tem gente que fica com medo: pastor, tem medo de casar. Por quê? Porque você vai ter que vencer os exemplos negativos. Isso. Se você deseja construir uma família, pare de olhar os exemplos ruins. E olha que tem, hein? Eu estou até parando de brincar com isso, que eu acho que eu já estou desanimando as pessoas. Quando eu começo a falar o preço da luz, do gás. Esse dia o garoto falou: pastor, eu até ia, mas depois dessa palestra do senhor hoje, nem se você me der dinheiro, eu vou. Nós vamos ter que vencer isso. Custa vencer os exemplos negativos na maioria das pessoas casadas. Se você, principalmente se não tiver Jesus governando, se você perguntar assim: se você fosse casar hoje, você casaria? A maioria das pessoas vai falar assim: com outra pessoa, porque com a mesma não aprendi a lição. Então custa vencer os exemplos negativos. Eu acho o maior barato. Às vezes a gente vai evangelizar alguém e alguém diz assim: pastor, posso falar a verdade para o senhor? Pai, eu estar na igreja, passei igual o fulano, eu prefiro não estar. Mas eu queria te fazer uma pergunta: quem é que deu fulano como parâmetro para você? Não foi você mesmo? Tá assim de gente boa. Você viu o pessoal aqui, 35 anos casado, um cara 35 anos pegando a mesma mulher, irmão, tem que ganhar uma carteirinha de tarado, não é verdade? Pastor, o que a minha proposta é mostrar a você que casamento e família não é uma instituição falida, não. Esse dia eu estava falando isso e alguém falou: ô pastor, acorda, em que mundo você está? Porque no mundo que eu estou, está todo mundo tendo conflito e se divorciando. Eu falei: meu filho, então muda de mundo, porque no mundo que eu estou, tem gente nadando
de braçada, construindo uma história extraordinária, sendo felizes, vencendo, construindo uma família linda. Então venha para o meu mundo. E ele ir para o inferno. Outra coisa que você precisa vencer na hora de entrar num casamento, de um relacionamento, é parar com esse negócio e levar uma rota de fuga junto. Se não der certo, não, eu vou até casar, mas se não der certo. Casamento não tem rota de fuga nem saída de emergência. A porta do casamento é para baixo. Mais ou menos 1,20 m por 2 e uns quebradinhos. 1,50 m de fundura, você vai deitado para descansar. Quer? Você está rindo, mas o assunto é sério. Então custa sim, custa. Formar uma família, custa ousadia. Tem gente ousada aí? Levanta a mão, só os casados. Isso aí, Deus te abençoe, te dê força para levar esse projeto até o final. Glória a Deus, certo? Segunda coisa que vai te custar. Se você quer montar uma família, você tem que entender qual será. Acabou. O Lucas Agostinho usou tudo. Eu troco aqui, como é que é? Dá uma instrução. Isso. É ao vivo. Senão eu não prego no segundo, tá certo? Bom, vai custar de você descobrir ou entender qual é o seu papel a curto, médio e longo prazo, tá certo? Se você é marido, não queira ser esposa, entendeu, marido? Marido tem que ter função de marido, cargo de marido. Tem marido que pensa que é mulher, uns caras esquisitos, sério, certo? Se a senhora é esposa, dona, pelo amor de Deus, a senhora tem o cargo de esposa, não queira ser marido. A senhora é forte, poderosa, mas não tem espora. Você consegue entender? Me parece que as pessoas se atrapalham muito na função. Se você quer montar uma família, descubra quando a senhora é a sogra e não o cônjuge. Sogra tem função, sim ou não? Sim ou não? Claro, quem é a sogra? O oráculo. A sogra é um oráculo pela experiência que tem ao longo dos anos. A véia amadureceu, a véia treinou seus filhos, a véia é uma véia sensacional. Então o que essa véia faz? Ela é muda, fica onde? Na casa e atende às demandas quando for consultada a oráculo, entendeu? Mas tem umas véias que parece que é mulher do filho. Tá, eu falei pra você, a mãe foi pra lua de mel, Luca. O cara casou, a mãe da moça foi. E chegar de manhã para tomar café, a véia estava lá, surpresa. Essa véia não sabe o papel dela. Aí o cara ainda falou comigo, pastor, se fosse o senhor, o que o senhor faria? Eu ia falar, minha senhora, toma café conosco. Venha para nossa mesa que eu vou te narrar tudo que fiz com sua filha essa noite. Eu queria ver para onde essa véia ia, essa perturbada da cabeça. Isso custa saber qual é o meu papel. Então, se eu faço parte de uma família, quem eu sou nessa família? Eu sou o cônjuge, e eu sou o cônjuge com funções de obrigações e cargo, certo? E postura do homem, então tá bom, eu sou o marido. Não, eu não sou o marido, eu sou a esposa. Não dessa família que ampliou, eu sou o sogro. É assim que funciona. Eu não posso, há limites. Já faz um tempo. Minha nora eu vi aqui, estava com a netinha, certo? Mas foi meu neto. Meu filho me ligou que meu neto estava gritando. Não sabia o que era. Eu corri para lá com minha mulher, para acudir. Quando eu cheguei na frente da casa, minha nora estava com meu netinho no colo, e ele chorando, gritando, e não sabia. Ele era muito novinho, não tinha, e ele não parava de gritar. Então eu peguei ele no colo e comecei a andar pela rua orando, e ele gritando, eu orando, e ele não parava. E aí eu abri a porta do meu carro, minha mulher estava dentro, eu falei, vamos embora. Só que quando eu ia ligar o carro, eu lembrei que aquele menino não era meu filho, ele era meu neto. Eu não tinha o direito de tomar a frente dos pais daquele menino, entendeu? Então eu esperei meu filho sair com minha nora, entreguei o menino, entendeu? E eles foram no carro dele, eu fui no meu, orando, saiu. Eu estava tão nervoso que eu falei para minha mulher, vamos passar no shopping, vamos tomar um café que eu não estou aguentando, que a minha vontade era encostar no carro dele assim, ó, e empurrar até lá. Então há limites. Custa saber quem você é. Você é o cunhado? Ô cunhado, é cargo de cunhado, função de cunhado. Então, pelo amor de Deus, cuidado. Você é sobrinho, pelo amor de Deus. E você é mãe do sobrinho. Às vezes o menino é perturbado, quebra as coisas. Você é avô. O que é o avô? O avô é um burro que o filho amansou para o neto montar. A grande verdade é essa. Eu preciso saber quem eu sou. Não, pastor, eu sou o pai. Não sou o pai, eu sou o padrasto. Se ser pai já é difícil, padrasto e madrasta é para gente assim. Eu não servia, porque eu não tenho sabedoria para isso. Tem que ser gente do alto escalão, assim, quase anjo, para ocupar esse tipo de cargo de madrasta, de padrasto, Porque você paga a festa de aniversário do menino, você faz tudo. O pai que não deu um tostão vem no dia do aniversário, você tem que deixar ele entrar porque ele é pai dessa criança, tá certo? E aí então, o que vai acontecer? Ele vai olhar para o filho dele, que você pagou a festa, e vai falar assim, e aí filhão, tá gostando da festa?
festa, e ainda vai ficar de olho na sua mulher, que é ex dele, e agora tá maneira, porque tu tá cuidando, e o menino torcendo para a restauração da família, deve estar falando, pega pai, pega pai, pega pai. Você consegue entender? A função, ela é extraordinária. Quem eu sou? Eu sou um enteado, ok? Eu preciso saber o quanto custa. Quanto custa ser um enteado? Quanto custa ser um padrasto? Quanto custa ser uma madrasta? Quanto custa ser um avô? Quanto custa ter um sobrinho? Talvez não ser, mas ter um sobrinho, ter um cunhado, certo? Ter um sogro, uma sogra. Quanto custa isso? Quanto custa ter um cônjuge? Se você não sabe o preço, você ainda não está pronto para casar. É o que Jesus disse. Antes de construir a torre, faça os cálculos, tá certo? Terceira coisa que te custa, que você precisa saber: onde eu vou viver quando eu for formar minha família? Também tem um preço. Você vai viver de aluguel? Você sabe o que é pagar aluguel todo mês? Hoje você mora com quem? Quando eu casei, eu nem sabia que pagava luz. Para mim, luz era assim, escurecia, ela acendia. As cores da geladeira, eu pensei que aparecesse lá. Você está rindo, mas é sério. Então eu vou morar onde? Qual é a logística? Se eu não fizer uma avaliação, isso pode me custar caro. Eu tenho casa própria, beleza? Eu tenho uma casa própria no lugar impróprio. O cara constrói uma casa em cima da casa. Quem te falou que é própria? Você quer ter algum direito construindo uma casa no quintal dos outros? Antes de casar, consulte o advogado. Pega um conselho, faz no quintal. Você está rindo? A casa é até própria, mas o lugar é? Então deveriam olhar. Vai morar numa casa que é de herança da família. E família é o maior barato, porque olha só como é que é assim. A mãe tem uma casa, olha que família maneira. Aí tem 4 filhos. Aí essa filha casou com uma pessoa responsável, o camarada é bem de vida, construiu uma estrutura e construiu uma casa para ele. Aí a outra casou também com outra pessoa, que tal, e construiu uma casa. Aí a outra também construiu. Aí uma foi morar na casa da mãe. E aí ela pensa que quem construiu a sua não precisa. Então eu agora vou morar nessa casa porque você tem a sua. Acorda, santa. Tem, porque meu marido construiu. Isso aqui é de todos nós. Vai ter que dividir. Olho grande. Você não precisa. Quem fala que não precisa das coisas é quem não precisa, não é você. Mas as pessoas não olham nada disso. Tá certo? Vão morar na casa com outras pessoas. Aí é uma família comunitária, né? Às vezes o quarto não tem uma suíte. Como é que faz amor? Como é que toma banho depois? Não pode ter nenhuma sonoplastia. Vai acordar os outros. Chuveiro tem que abrir e ficar numa posição estratégica para não fazer barulho da água batendo no chão, porque vai acordar os outros. Você não está fazendo sexo, você deve estar roubando um banco. Não é verdade? Então as pessoas têm dificuldade de entender. Olha, gente, não tem problema em começarmos assim, não. Eu não estou fazendo uma crítica, não. Eu comecei assim, certo? Eu só estou dizendo que as pessoas precisam saber o quanto isso custa. Porque se você não souber o quanto custa, seu casamento, sua família, não vai muito longe. Essa é a verdade. Eu vou te dar alguns textos rapidinho. Você quer construir uma família? Aprenda a fazer o corte do cordão umbilical. Coloca para mim, por favor, Gênesis 2, 24. Presta atenção. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Não forme uma nova família se você ainda não tem condições de desconectar-se, quer financeiramente, quer emocionalmente. E pior, certo? Às vezes você consegue desconectar-se, mas a outra pessoa não consegue. É assim que funciona. Esse dia eu tive que lidar com um caso, com uma mulher que estava enfrentando uma crise no casamento. Ela é uma advogada muito bem sucedida, casada com um advogado também, certo? Os dois muito bem sucedidos. Tinham mais de 20 anos de casados, enfrentaram uma crise no casamento. Nessa crise no casamento, eles acabaram se separando. E nessa separação, ela foi e voltou para a casa da mãe, porque a mãe era viúva, tá certo? E com mais 2 filhos casados. Quando a menina voltou para a casa da mãe, o que a mãe recebe em casa? Um presente, certo? Um presente, porque agora a mãe que era sozinha ganha uma companhia. A filha está de volta. E mais do que isso, a filha traz consigo um poder aquisitivo que pode ajudá-la. Pergunto eu a você, essa mãe queria que a filha voltasse para o marido ou não?
É claro que não, porque a mãe olhava os seus benefícios. Agora ela tinha a grana da filha, a presença da filha, e nem a filha estava entendendo. Foi ela que me procurou, para que eu a ajudasse, porque ela não queria magoar a mãe, porque a mãe falava horrores do marido, certo? Simplesmente porque não queria perder a presença e os recursos da filha. Então é muito importante nós pegarmos essa linha, sabe, do cordão umbilical e colocarmos a nossa família no seu devido lugar. Ah, pastor, mas a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. É isso aí. Quando a Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne, a Bíblia não está falando de abandono. Não, não é isso não. Certo? O que a Bíblia está falando é sobre um distanciamento seguro, ok? É de um ambiente onde o seu cônjuge possa te respeitar, possa te admirar pela postura que você foi capaz de tomar depois de casado. É assim que funciona. 5, certo? O cônjuge abaixo de Deus e acima de tudo. Repita comigo, o cônjuge abaixo de Deus e acima de tudo. Bota para mim, Mateus 22:37. Dá uma olhada nesse texto. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu, entendi? Este é o primeiro, este é o grande primeiro, verso seguinte. O segundo, semelhante a este amarás o teu, como, preste atenção aqui, eu já falei isso, mas eu preciso mostrar a você. Deus acima de tudo, sim ou não? Agora, o texto diz, ame o próximo como, então a Bíblia está dizendo, ame a Deus primeiro, depois ame a quem? Ame a quem? Não, lê o texto não está falando isso. O segundo é semelhante a este, amarás o teu, como, então o texto está mandando eu amar quem depois de Deus? Eu. Ame o próximo como eu amo a mim. Todas as vezes que você amar outra pessoa mais do que você está se colocando num ambiente onde você pode viver um relacionamento abusivo. Quando as pessoas descobrem que você gosta mais dela do que de você vai ter problema, seja ela seu filho, deixa seu filho descobrir que você gosta mais dele do que de você, e você vai ver o que ele é capaz de falar com você, de fazer com você. Mas o dia que seu filho descobrir que você se ama antes dele, porque era assim que os nossos pais nos trouxeram até aqui, foi assim. Você nunca, pelo menos eu não lembro, na minha época de garoto, de ver uma mãe ou um pai perguntando para o filho se você me ama. Você me ama, meu filho? Fala se você ama, mamãe. Ama. Quem me criou foi minha tia, e eu louvo a Deus, irmã do meu pai. Minha tia falava comigo, meu filho, eu não quero nem saber se você gosta de mim, eu só quero que você me respeite, que eu quebro você no cacete, ô garoto. Você vai ser uma pessoa de bem, você não vai se meter com filha dos outros, você não vai envergonhar o nome da sua família, você vai respeitar os mais velhos, você vai pegar tudo que é dos outros, não é seu, e se você não aprender, eu rebento você aqui. Eu vou denunciar, senhora, para o conselho tutelar, eu bato no conselho tutelar, eu bato no Alexandre de Moraes, eu bato no Flávio Dino, eu bato em todo mundo. Era ou não era? E pronto, acabou. E nós chegamos até aqui. Louvado seja Deus por isso. Então nós temos que aprender a gostar de nós mesmos. Tá bom? A senhora vai casar? Seu marido tá bom, é um lorde. Mas a senhora fala para ele, ô maluco, escuta uma parada. Eu gosto de você pra caramba. Eu gosto mais de mim, tá bom? Não esquece disso não, que o dia que você esquecer eu lembro. Você tem que fazer isso, senão já era, tá certo? Custa você ter que estabelecer um limite. É assim que funciona. Ame-se mais do que você ama o outro. A Bíblia diz, ama o próximo. Qual é o limite? Como? Ama o próximo como a ti. Não ame mais do que você só ama a Deus e pronto, acabou. Aí você consegue ir longe. Bota Mateus 19:5. E que disse, por esta causa deixará o homem, pai, e se unirá, tornando-se os dois uma só. Bom, aqui nós temos uma proposta, a proposta de uma fusão. Casamento não é uma união, certo? Se fosse uma união, dava para quebrar. Não que não dá para quebrar, é lógico que dá, tá certo? O divórcio só acontece, porque preste atenção, aprenda uma coisa nessa vida. Tudo, pastor, mas Deus não é poderoso? Sim, tudo aquilo que Deus diz que você não pode fazer, não pode.
você não pode. Não adianta. Se ele falou que não pode, se ele criou não pode de verdade, não pode, nem que você queira. Você pode, sem equipamento algum, passar 10 minutos debaixo d'água, sim ou não? Sim ou não? Porque não pode. Você pode divorciar, sim ou não? Sim ou não? Pode. Porque se não pudesse, certo? Você não teria como. Você pode voar sem usar um equipamento? Não. Então, quando Deus criou e criou muitas coisas que não podemos fazer, existem coisas que não devemos fazer, mas podemos. Eu preciso entender que me custa entender que o casamento é uma fusão entre duas pessoas. Eu não sou unido com a minha mulher, eu me fundi, sabe? É como misturar o café no leite. Isso é uma fusão, não tem como mais separar. Lembra quando você ia naqueles encontros de casais que davam duas massinhas e mandava você ficar misturando a massinha, e depois a massinha ficava de uma cor? Não era a cor de uma nem a cor de outra, era a mistura das duas, certo? Isso é uma fusão. Então eu tenho que saber que me custa entender que eu me fundi com a minha mulher, e nessa fusão nem sempre prevalece meus horários, nem sempre prevalece meu querer, nem sempre prevalece minha razão. Por quê? Porque eu não estou mais sozinho no casamento, tem outra pessoa comigo. É assim que funciona. Ah, pastor, mas eu não concordo com isso. Então não se case. É assim que funciona, tá certo? Mas se você for se casar, entenda que o casamento expõe a você a uma fusão. Algumas coisas importantes que eu preciso falar com vocês, não vou dar o texto aqui para acelerar, no segundo, eu falo um pouco mais. Bom, levanta a mão todos os homens casados. Isso, você que não casou precisa levantar não. A Bíblia diz que você tem a obrigação, não é se você quer, de amar a sua mulher. Segura essa aí, querido. Pastor, eu amo. O que é amor? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é um bolo? Para ficar bem simplesinho. O que é um bolo? Um bolo é trigo, sim ou não? Um bolo é açúcar? Um bolo é ovos? Manteiga? Leite? Fermento? Sim ou não? Então isso é um bolo. Então quando você fala amor, você não tem como resumir amor a uma palavra só. Então preste atenção, porque essa é uma carga que nós vamos carregar. Se você gosta ou não, machão, foi para tuas costas, entendeu? Hashtag chupa essa manga, tá certo? O que é amar? Amar é prover. Homem é provedor. A mulher prover. Louvado seja Deus, está trazendo bastante coisa para casa, mas essa Deus botou aqui, ó, nas tuas costas, ô marmanjão. Provisão. Outra coisa, proteção. Tu tem que proteger, maluco. Se alguém for atirar nessa mulher, o que você faz? Se eu vi na internet um casal que foi assaltado, o marido rapou fora, maluco. Deixou a mulher na linha de fogo. O ladrão voltou. Depois, para socorrer a dona. Ficou com pena. Eu não vou falar onde foi não, que o pessoal aqui conhece, mas eu morava num lugar, e aí eu estava chegando em casa, o cara tinha feito um buraco na frente da minha garagem. E eu vi, quando eu entrei com o carro, de longe eu vi um monte de terra, eu cansado. Sabe quando você não quer deixar o carro? Você quer ir para casa, coloca o carro dentro, toma um banho para você não sair mais. Mas estava lá. E eu já vim de longe, falei, rapaz, se não pediu a minha mulher para cavar o buraco, eu vou arrumar uma confusão. E vim dirigindo, e eu vi que tinha um cara em mim, perto do monte de terra. E eu vim, estacionei o carro, desci e fui caminhando. Quando eu olhei dentro do buraco, estava a mulher dele, com a chave de grife, uma serrinha, consertando o cano. A minha vontade era falar, a senhora está precisando de um homem aí, dona? Eu olhei, eu nem reclamei, porque como é que eu ia fazer? Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Então, presta atenção, ô maridão, é obrigação tua proteger essa dona. Ninguém grita com a sua mulher, rapaz. Eu lembro, meu garoto mais velho, um dia eu cheguei em casa, minha mulher estava chorando. Eu falei, o que foi? Ela falou, o Caio gritou comigo. Eu falei, gritou com você? Fui lá no quarto dele, abri a porta, ele falou, o que foi, pai? Eu falei, eu não sou seu pai, eu sou marido da mulher que você gritou. Ele falou, o quê? Eu falei, é isso aí mesmo, rapaz, você não grita com minha mulher não, maluco? Falei alto que é para ela escutar lá na sala, que a propaganda é a alma do negócio. É ou não é verdade? Dei-lhe uma correção nele, cheguei na sala, os olhos dela estavam desse tamanho, brilhando, como que ele chegou, o machão, o Stallone. O cara, você tem que defender sua mulher, rapaz. É obrigação sua, isso faz parte do amor. Outra coisa, respeitar sua mulher. A mulher é sua, rapaz. Nunca chama uma mulher de gorda. Ela engordou, tá vendo, pastor? Tô vendo, miserável. A balança também já viu, todo mundo já viu. Mas ninguém tá falando, só você, sua besta. Pastor, olha como é que se envelheceu. Esse dia, desculpa, eu tô na minha igreja, eu posso falar, tá bom? Você que tá visitando, estão gravando isso? Então, aí tem que ter sabedoria para falar, né? Mas eu falei, a mulher veio chorando para mim, falou, pai, ele falou que eu tô velha, que o meu cheiro já não é legal,
que eu faço? Eu só falo que ele tem um pintinho pequenininho. Fala com ele. Fala que eu quero ver ele se meter com a senhora. Olha pra mim aqui. Casamento tem que ter respeito. Não se brinca com mulher dizendo que tá velha, que tá gorda, que tá isso, que tá aquilo. Não é assim não, rapaz. Respeito faz parte de amor. Posso ouvir um amém? Essa eu me lasquei, mas falei. Não. Custa prover, custa proteger, custa respeitar. Outra coisa, ô maridão, certo? Custa dar carinho. Você sei que você tá cansado, mas leva um pouco de energia pra casa. Sai de casa inteiro, só volta o refil. A mulher fala, passa o rodo no banheiro. Pelo amor de Deus, tô quebrado, tô morto, então morre. Arruma um novinho e bota no seu lugar pra ver se ele tenta. Poxa, o trabalho é importante, sim ou não? Sua vida fora de casa é importante, mas não pode entregar tudo, tem que ter alguma coisa. Vai pelo menos na reserva, já anda alguns quilômetros. Carinho com essa dona, passar a mão no cabelo dela, dar uns beijos na boca dela, aqueles beijos assim, nessas palhaçadas, isso é barulho de passarinho novo com fome, entendeu? E prazer, olha aqui pra mim, prazer, que o tempo é curto, já vai acabar já. Prazer, homem que ama dá prazer à sua mulher, sim ou não, mulher? Homem que ama dá carinho, sim ou não? Homem que é homem respeita, sim ou não? Homem que é homem protege, sim ou não? E homem que é homem provê, isso aí. Mas um homem desse parece que é uma franga, né? Fazendo tudo isso. Então eu preciso te dizer o que esse homem também faz. Ele sabe dizer não. Estou dizendo que ele é um babaca, não. Ele é ruim. Ele estabelece limite. Ele provê, ele protege, ele respeita, ele dá carinho, ele dá prazer. Mas ele vai implicar com a sua roupa, vai implicar com o seu horário, vai ficar de olho na senhora, porque a senhora está maneira. Louvado seja Deus. Vai falar para seus filhos, não vai e não vai. Funciona. Então, tem que entender isso. Eu não posso terminar sem falar das mulheres, né? Já massacrei meus amigos. Agora, toma, dona. Toma, se a senhora riu, chora, que a igreja é lugar quente. Mulher tem que obedecer. Ah, não gostou não? Quer que eu continue falando dessa? A Bíblia diz que a mulher tem que obedecer. Agora, mulher, seja franca para mim. Deixa eu voltar no capítulo anterior. Se o seu marido é um provedor, um protetor, um respeita, um carinhoso e um cara que tira o seu fôlego de prazer, seja franca aqui, só para nós na intimidade. A senhora seria capaz de obedecer um homem desse, santa? Apanhou de novo, mas vou bater nela, espera aí. Presta atenção, o que é obedecer para um homem? Uma das coisas que o homem entende por obediência é valorização. Valorizar o que ele está fazendo. Essa é a grande verdade, certo? Quando uma mulher valoriza o que está sendo feito, o que ele está entregando, ele pode até não ser muito habilidoso, tá certo? Mas a senhora vai calibrando, a senhora vai ajustando esse cara. Mas tem que valorizar o que ele traz para casa, o que ele faz com economia, certo? Seu marido tem que ver você corrigindo muitas vezes aquilo que está sendo tratado de qualquer maneira, que está sendo esbanjado. Quando um homem é valorizado, ele entende que o que ele traz, que a forma que ele protege, que a forma que ele entrega, certo? Ela está sendo bem recebida. Então ele continua entregando, ele continua fazendo. Todas as vezes que eles sentem que não há valor, esses dias eu vi um vídeo que me chamou muita atenção. A mulher disse para o marido, eu quero saber, ela não é mais nova do que eu, ela não é mais magra do que eu, ela não é mais bonita do que eu, então por que é que você não ficou só comigo? Ele disse, ela é mais suave que você, ela é mais doce do que você, ela não me manda calar a boca, ela não me critica o tempo inteiro, ela não faz eu me sentir o tempo inteiro que eu sou a única razão pela qual ela não consegue alcançar a felicidade. O que é isso? Um desajuste. Se o homem está entregando, ok? Valorização é uma postura de obediência. Não aquela obediência, tem que fazer tudo o que eu mando, não é isso. É a valorização, é valorizar, é respeitar o marido. Sabe quando você respeita o seu marido? Não é quando você engole tudo que ele está falando, mas quando você, em público, segura e no privado, fala. O marido entende isso como obediência. Passou do limite, você notou que ele está nervoso, ele errou na medida, está certo. Cala a sua boca! Mas quando chegar em casa, fala, senta, querido. Senta porque eu sou uma só com você. Eu não quis te envergonhar porque eu te respeito, eu te valorizo, mas você passou do limite, não poderia ter feito assim, você não poderia ter se comportado desse jeito. Isso é respeito, isso para um homem é obediência. Essa é a grande verdade. As pessoas estão trocando as palavras, estão colocando em ambiente equivocado, e aí os resultados são ruins. A gente fala essa palavra, submeta-se, parece esquisito, mas se for biblicamente, vai dar bem certinho, tá certo? Então aprenda a respeitar, respeite seu homem, assim que ele passar do limite. Às vezes a senhora nem precisa falar depois que criou o hábito, a senhora só faz assim, querido, vamos embora? Deus abençoe, gente, vamos embora, baixa a cabeça e vai embora. Vendeu uma imagem de respeito ao seu marido, mas quando você for embora,
Ele já sabia que tinha passado o limite porque se descontrolou. E ele sabe que tipo de mulher ele tem. Para terminar, carinho e prazer. A mesma coisa que o homem te entrega, seja carinhosa, dona. Seja carinhosa com esse homem. Tá assim de mulher, ó, o homem está em falta, o homem está em falta, o homem sumiu. Homem de verdade. Aqueles, você quer ver? Pega para um homem. Avisa o pessoal aí que eu vou atrasar um pouquinho, tá bom? Não sou pastor nessa jossa. É porque eu preciso fazer. Mas entenda bem, é importante, certo? Nós entendermos esse ambiente onde nós vamos mostrar para o nosso cônjuge o respeito, a admiração, carinhosa com esse homem, tá bom? Porque se você entrega carinho, isso para ele é obediência. Se você o corrige num ambiente privado, isso para ele é obediência. Se você o valoriza, isso para ele é obediência. Não é virar uma vaquinha de presépio, abrir mão de seus valores e de seus princípios para um homem mandar em você. Não é isso não. É uma cumplicidade onde todos entendem a sua tarefa. É assim que funciona. E prazer também, dona. Tem que oferecer prazer para o seu marido, entendeu? Todas as vezes que vai fazer amor, parece que vai para o martírio. Então vamos. Aí quem está lá? Jezabel, oferecendo assim de graça. Jezabel tem dor de cabeça? Tem nada. Critica nada. Aí o Ricardo está lá elogiando, sente o cheiro da sua mulher. Você nem nariz tem mais. Você consegue entender?